final. Tá. Já passaram os envelopes? Por favor, passe aí os envelopes. Você tem até o domingo que vem. Você não pode dividir no cartão esse valor. Se você for fazer no cartão de crédito, é em apenas uma vez. Tá? E faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Quero pregar a palavra de Deus agora. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 25. Segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 25. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 23, versículo 25. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 25, diz assim: E antes de Josias, não houve rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Que texto lindo. Fala sobre o rei Josias. O rei Josias é um rei emblemático. O rei Josias está entre os 3 principais reis do Antigo Testamento, entre os 4 principais reis do Antigo Testamento. É um rei de destaque. A Bíblia diz que, em termos espirituais, pessoa que buscou a Deus, pessoa que se converteu a Deus, que teve um relacionamento íntimo com Deus, ele foi o rei que se destacou. Antes dele não houve, e nem depois dele houve, um rei que fizesse aliança com Deus como ele fez. Eu quero aqui falar sobre a importância do legado. Legado é diferente de herança. Pastor, o que é herança? Herança dentro do sentido bíblico. Herança são bens materiais que você deixa para as próximas gerações. Herança são valores financeiros que você deixa para próximas gerações. Pastor, o que é legado? Legado são valores. Valores éticos, valores morais e valores espirituais que você deixa para as próximas gerações. Então, é muito bom que você deixe uma boa herança para os seus filhos. É muito bom que você deixe uma casa, uma empresa, dinheiro no banco. É muito bom que você possa deixar uma conta gorda para as próximas gerações. É muito bom isso. Isso seria maravilhoso. Mas muito mais do que isso, você precisa deixar um legado para as suas próximas gerações. Um legado de uma pessoa íntegra, o legado de uma pessoa de valor, o legado de uma pessoa ética, um legado de uma pessoa que tem moral, que tem princípios, que tem valores e que tem espiritualidade. Quando você deixa um legado, você deixa algo maravilhoso, não só para a sua geração próxima, para a geração da sua família, mas você amplia esse leque e pode também atingir a outras famílias, a outras gerações, a outras culturas, a outros países. 1 Coríntios,
capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que coisa linda. Ele está dizendo: olhe para mim, olhe para a minha vida, porque eu tenho princípios, porque eu tenho valores, porque eu tenho uma vida espiritual alicerçada. Pode olhar para mim, pode me imitar, seja meus imitadores. Imagine você ter a autoridade espiritual, a robustez espiritual para falar para alguém: olha para mim e me imita, porque eu sou um exemplo. Pastor, e o que eu preciso na minha vida para deixar um legado? Dentro da perspectiva do rei Josias, eu vou trazer aqui alguns princípios, são princípios, para que você possa deixar um legado para a sua próxima geração. Eu vou aqui trazer alguns pontos especiais e poderosos que podem nortear a sua vida, que pode tornar a sua vida mais excelente, para que você possa deixar um legado. Pastor, o que é legado? Em outras palavras, legado é exemplo, legado é referência. Então você passa a ser uma referência, você passa a ser um exemplo, né, para as próximas gerações. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar na vida de Josias, que se você quer deixar um legado, você precisa buscar bons referenciais. Procure bons referenciais. Eu queria alguém para me ajudar aqui no teclado, por favor. E colocar um peso assim. Que não fosse aquela coisa mórbida, melancólica, não. Eu queria um peso no teclado. Uma coisa pesada. E aí Josias, quando olha para o seu avô, e quando ele olha para o seu pai, ele não encontra um referencial. É o caso de muita gente. Pastor, quando eu olho para o meu avô, quando eu olho para o meu pai, eu não encontro neles um referencial. Eu não encontro. Quem foi o avô de Josias? Manassés, um dos reis mais ímpios do povo de Israel. Manassés é aquele sujeito que era atraído pelas abominações. Ele tornou a edificar os altares que Ezequias, o grande rei Ezequias, destruiu. Altares a Baal. Ele edificou altares para sacrificar crianças e sacrificou seus próprios filhos. Ele fazia adivinhações com nuvens, era agoreiro. Ele chamava adivinhadores, feiticeiros. E ele prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor. Era aquele rei que não gostava de profeta de Deus. A história paralela à história bíblica diz que foi Manassés que matou o profeta Isaías, o colocando dentro de um tronco de uma árvore e o serrando no meio. O rei Manassés era maligno. O rei Manassés fazia abominações. Ele fazia o que era pior do que o povo dos amorreus. Ele servia a ídolos. Ele desprezava a casa de Deus e o próprio Deus. Ele fez dentro do átrio da casa do Senhor um antro de adoração a ídolos. Isso era o avô de Josias. Então, quem é seu avô? Meu avô é um feiticeiro. Meu avô é alguém que instituiu na nação ídolos. Esse é meu avô. Meu avô desagradou a Deus. Meu avô colocou meu nome na boca do sapo. Meu avô mandou sacrificar o seu próprio filho como se sacrifica um bode. Colocou nas mãos de Moloque o seu próprio filho. Era um homem terrível. Um homem sanguinário. Um homem ímpio. E quem foi
o pai de Josias, Amon. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés. Então ele seguiu seu pai, seguiu a idolatria do seu pai, seguiu os mesmos pecados do seu pai. Mas Amon conseguiu ser pior, porque ele reinou apenas por 2 anos. E ele foi tão mal, que os seus próprios conselheiros o mataram. Ele andou em todo o caminho que andava o seu pai e serviu os ídolos. Então, aparentemente, Josias não tinha referenciais. É o que muita gente fala: pastor, sabe por que eu sou ruim assim? Porque o meu pai era ruim, meu avô era ruim. Eu cresci, o senhor não imagina que tipo de lar que eu cresci. Um lar terrível, um lar de abuso, um lar de toda sorte de perversidade, de maldade, um lar de alcoolismo, um lar de bandidagem, um lar de drogas. Quem sabe você tenha muitos motivos para dizer: pastor, eu sou assim porque por causa do meu passado, por causa dos meus pais. Aí vem Josias. Josias assume o trono com 8 anos de idade. Repita comigo: 8 anos de idade. E uma criança de 8 anos de idade foi tutelada por um outro homem até os seus 18 anos. Mas Josias fez uma escolha. Josias disse: eu vou ser diferente do meu avô, eu vou ser diferente do meu pai, eu vou ser alguém que vai agradar ao Senhor, eu vou me converter ao Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos diante de Deus, eu vou fazer diferente da minha família, eu vou me curvar diante do Altíssimo, porque eu reconheço que Ele será o meu Deus, e se Ele me colocou como rei dessa nação, eu farei a diferença. E a Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 22, verso 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Deixa eu falar uma coisa para você: o seu passado não pode alterar o seu futuro. O seu passado não pode fazer escolhas no seu presente. Eu quero declarar isso. Você pode reescrever sua história, você pode mudar a condução e o rumo, você pode fazer diferente. O seu futuro depende dos seus referenciais hoje. Porque quando falta o pai biológico, a mãe biológica, você precisa buscar uma referência espiritual. Foi o que fez Josias. Se o meu avô me faltou, se o meu pai me faltou, ele buscou Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele disse: é em Davi que eu vou me espelhar. E Davi é a minha referência, Davi é o meu exemplo, Davi é que eu vou seguir. Eu quero ver aqui o que Davi fazia, como Davi adorava, como Davi seguia a Deus. E aí eu vou seguir também, sabe por quê? Porque se eu quero deixar um legado, eu preciso buscar bons referenciais. E o problema de muita gente é querer se nivelar por baixo. Pastor, o que é se nivelar por baixo? É você querer se comparar às piores pessoas que você acha. Não, mas pelo menos eu sou melhor do que aquele ali. Não, mas aquele está na prisão, é assaltante. Não se nivele por baixo não, querido. Veja ao seu lado as pessoas mais excelentes, as melhores naquilo que são, naquilo que você admira.
Olhe para elas, olhe para a vida espiritual delas, olhe como mãe, como pai, olhe como filho, olhe como alguém de referência, olhe como alguém espiritual, como alguém que ora, alguém que lê a Bíblia, alguém que faz a vontade de Deus, alguém que é segundo o coração de Deus. Olhe para aquela pessoa e diga: eu vou seguir aquele exemplo, eu vou seguir esse exemplo aqui, eu quero prosperar, eu quero deixar um legado, então eu quero seguir essa referência, e tem mais, eu vou ser melhor do que ele. Isso é uma escolha que você faz. Isso é uma escolha que eu faço. Segundo, diga segundo, restaure a palavra de Deus na sua vida. Sabe qual foi o primeiro ato de Josias como rei? Vou te dizer. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, do 3 a 5. Depois você lê em casa. O resumo disso é: Josias deu ordem para limparem e repararem as fendas na casa do Senhor. Ele falou assim: se eu quero deixar um legado, eu preciso reparar as fendas da casa do Senhor. Eu preciso fazer uma reforma na casa do Senhor. Eu preciso fazer com que este templo não seja um templo sujo, um templo mal cuidado, relaxado, porque é casa de Deus, e Deus merece o melhor. Vamos então reparar o templo. Vamos aquilo que está sendo destruído dentro do templo, que precisa de reforma, que precisa de uma pintura, aquilo que tem fenda, que tem rachadura, eu preciso refazer isso. E o templo estava sujo, o templo estava sendo desprezado. E aí ele disse assim: eu quero, ó sacerdote, que você vá e você faça uma limpeza no templo. Você quer deixar um legado? Faça uma limpeza no templo. Diga assim: eu sou o templo do Espírito Santo. Faça uma faxina na sua alma. Vê o que não agrada a Deus, tira todo o lixo, reforma a sua vida, reforma o seu interior. Deus está falando com muita gente aqui. Chegou a hora de você fazer uma faxina na sua alma. Chegou a hora de você tirar toda a impureza, tudo que não agrada a Deus aí de dentro. Aí sabe o que aconteceu? Olha que lindo o que aconteceu. Quando eles estavam limpando o templo, teve um dia que eu até mostrei aqui na igreja. Lá no versículo 8 de 2 Reis 22. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro do Senhor na casa do Senhor. Como que pode isso, gente? A Bíblia estava perdida dentro da casa de Deus. Eu não vou envergonhar ninguém não. Esses dias eu trouxe aqui, há um tempo atrás, nem lembro quando, eu pedi para trazer aqui as Bíblias que esqueceram aqui na igreja. Uma caixa enorme de Bíblia, que está ali, guardada. Não sei se já pegaram, não sei como é que está isso, nem procurei saber. Uma caixa de Bíblia esquecida. Bíblias bonitas, algumas caras, de estudo, esquecida. Se esqueceu é porque não lembrou. Se não lembrou é porque não lê. Se não lê é porque não dá importância. Se não dá importância é porque está muito mal. Eu achei a Bíblia. Eu achei a Bíblia dentro da casa de Deus. Oh, que espetáculo, que maravilha. A Bíblia já não era mais lida. A Bíblia foi esquecida. Se achou é porque estava perdida. Se estava perdida é porque ninguém tinha interesse. Se não tinha interesse é porque a vida delas estava muito mal. Porque quando você não tem interesse pela palavra de Deus, você não tem alimento. Você fica raquítico. Você fica mal. Você morre. Eu não vou nem perguntar onde é que está a tua Bíblia. Como está a sua Bíblia no dia a dia? A importância de achar o livro da lei. Pastor, qual é a importância de achar a Bíblia na minha vida? Eu não estou falando para você achar a sua Bíblia no Achados e Perdidos da igreja. Eu estou falando para você achar a Bíblia na sua vida. Aonde que a Bíblia está sendo lida na sua
na sua vida? Aonde que a Bíblia está sendo praticada na sua vida? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia não se torna a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é suficiente, a Bíblia é vida, a Bíblia é a verdade absoluta, a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é eterna. Primeiro, Salmo 119, 89 diz: para sempre, Senhor, é a tua palavra permanece no céu. Mateus 24 e 35, Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é que nos santifica. O Salmo 119, 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Jesus um dia estava orando, e lá em João 17, 17 ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus gera fé no coração. Romanos capítulo 10, versículo 37. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e vivifica. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e vai discernindo as intenções do coração. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é penetrante, a palavra de Deus vai onde o medicamento não vai, ela vai aonde o médico não vai, ela vai onde o advogado não vai, aonde o juiz não vai, ela vai, porque é palavra de justiça, é palavra de amor, é palavra de libertação, é palavra de saúde, é palavra de bênção. A palavra de Deus é suficiente. O salmista, no Salmo 119, 107, ele diz: vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Alguém pode dizer: pastor, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou triste, hoje eu estou abatido, hoje eu recebi notícias más, hoje, essa semana foi uma semana terrível na minha vida. A palavra de Deus é que vivifica você, a palavra de Deus é que traz esperança a você, a palavra de Deus é que traz vida a você. Então, ame a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, se aproxime da palavra de Deus, tira a tua Bíblia da gaveta, começa a ler a tua Bíblia, começa a estudar a tua Bíblia, começa a valorizar a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, abraça a sua Bíblia, ande com a sua Bíblia, creia na sua Bíblia, creia, porque é a palavra de Deus. Diga assim para alguém: é muito melhor, fale aí para alguém, você andar com a Bíblia do que com o seu celular. Deus está levantando uma geração que ama a Bíblia, que crê na Bíblia, que pratica a Bíblia. Deus está levantando uma geração que vai cumprir a Bíblia, que vai deixar um legado na Bíblia. Terceiro lugar,
deixe um legado de adoração. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, como está escrito no livro da lei. Está vendo como tudo começa na Bíblia? Como está escrito no livro. A Bíblia estava perdida. Jaque, a Bíblia estava perdida a tal ponto que eles não sabiam nem o dia das festas mais. E a Bíblia diz que ele disse assim: vamos celebrar, vamos fazer uma aliança com Deus, vamos fazer essa Páscoa aqui que a gente acabou de ler na Bíblia, vamos fazer isso aqui. E foi feita uma Páscoa que nenhum outro rei de Israel fez, porque ele fez dentro dos requisitos da Bíblia. E ele deixou um legado de busca. Ele buscou o Senhor. Um dia uma mulher samaritana foi buscar água no poço, e ela teve um encontro com Jesus. E Jesus começou a revelar algumas coisas que estavam passando na vida dela. E ela, quando o reconhece como profeta, como reconhece como filho de Deus, ela diz assim: ô Jesus, diz uma coisa para mim. Aonde que nós devemos adorar? Aquela mulher tinha um vazio. E ela queria preencher aquele vazio. E ela queria saber como ela deveria adorar a Deus para cessar aquela busca da presença de Deus, aquele vazio, aquela água viva que precisava vir dentro dela. Jesus, aonde nós devemos adorar? Em Jerusalém, no templo ou no monte? E Jesus disse: ei, existe uma categoria de pessoas que não estão buscando a Deus, que é Deus que procura. Como o pastor Silas diz, muitos procuram a Deus. O budista procura a Deus, o católico procura a Deus, o espírita procura a Deus, o muçulmano procura a Deus, o gnóstico procura a Deus. Muitos procuram a Deus, mas tem uma categoria de pessoas que Deus procura. Quem são? Jesus disse: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus está procurando aqueles que realmente buscam a Ele. Tiago 4,8 diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Busque ao Senhor, busque a presença de Deus, busque a Deus na sua vida. Ele tem a solução para o teu problema. Ele vai preencher esse vazio. Ele vai trazer a paz que você procura. Ele é a resposta que você almeja. Seja um referencial de transformação. Porque aquele que adora, ele é transformado, tem sua vida transformada. Segundo Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele invocou ao Senhor Deus de Israel, e ele disse: se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Jabes disse: eu não vou repetir os problemas dos meus pais, eu não me conformo nem com o nome que me deram, porque Jabes significa dor. E ele disse: eu não venho a este mundo para sentir dor e nem causar dor na vida de ninguém. Eu quero ser ilustre, eu quero ser diferente, eu quero ser uma referência, eu quero deixar um legado. E a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor em oração e disse: Deus, que a bênção do Senhor venha sobre mim. Oh, aleluia! Que o Senhor possa ampliar a minha visão e os meus sonhos, que os meus
meus limites sejam ampliados, Senhor. Que o Senhor esteja comigo, que o teu braço esteja sobre mim. E ele diz: Senhor, me livra do mal, me livra da vaidade, me livra do homem mau, me livra do invejoso, me livra do traiçoeiro, me livra daquele que esfaqueia pelas costas. Ele diz: eu quero te buscar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, eu quero a tua presença na minha vida. Ah, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser uma referência. E Deus concedeu na vida de Jabes. Ah, eu creio que Deus vai conceder na tua vida. A bênção de Deus virá sobre você. Deus vai ampliar os teus limites. Ah, Deus estará contigo todos os dias. Foi uma promessa de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele vai te livrar do mal. Ele vai te livrar do mal. Eu libero essa palavra: Deus vai te livrar do mal. Deus vai te livrar do mal. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Faça as alianças com as pessoas certas. Aleluia. Faça aliança com as pessoas certas. Aleluia. Enquanto o seu avô e o seu pai faziam aliança com o demônio, ele fazia aliança com Deus. Você não tem vida. Deus não te trouxe a este mundo. Deus não te trouxe aqui nessa terra para viver uma só vez, para você fazer aliança com quem não presta. Você não precisa de grupo de WhatsApp que não te edifica. Você não precisa de relacionamento com quem não acrescenta na sua vida. Você não precisa disso. Faça aliança com pessoas de Deus. Faça aliança com Deus e não com os espíritos malignos. Eu quero, em nome de Jesus hoje, anular toda aliança feita contra a sua vida que trouxe maldição. Eu quero quebrar em nome de Jesus. Eu não sei quem colocou o teu nome, eu sei lá onde. Eu sei que em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, isso está neutralizado, quebrado e anulado na sua vida. Toda palavra de maldição dita pelos seus avós, pelos seus pais, pelos seus tios, por aqueles que tiveram influência na sua infância e na sua adolescência, eu neutralizo agora, eu anulo agora toda palavra de maldição contra você. O que importa é o que Deus falou ao teu respeito. O que importa é o que Deus disse ao teu respeito. O que importa é o que Deus fez ao teu respeito. Eu declaro a bênção, eu declaro o favor, eu declaro o melhor de Deus sobre a sua vida. Eu creio no que está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, você quer deixar um legado? Cuidado com as palavras. Você quer deixar um legado? Não seja indiferente às pessoas. Você quer deixar um legado? Não fira as pessoas, cure as pessoas. Você quer deixar um legado? Seja pacífico. Celebre a unidade. Você quer deixar um legado? Não guarde mágoa de ninguém. Não deixe que a raiz de amargura consuma você e não permita que a graça de Deus te alcance e você contamine outras pessoas. Pastor, eu quero deixar um legado espiritual. Ninguém pode dar o que não tem.
Se você só tem carnalidade na sua vida, você não vai deixar lastro espiritual em lugar nenhum. Se você quiser deixar um legado, você precisa ser uma pessoa espiritual com discernimento, com honra a Deus, com propósito. O fruto do Espírito na sua vida tem que prevalecer contra as obras da carne. E aí é só isso aqui, é uma mensagem. Eu não vou entrar nisso. Tem um rei de Israel que dá até vergonha de falar desse rei. Jeorão. 2 Crônicas capítulo 21, versículo 20. E era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudade. Imagina um rei morrer, diz, graças a Deus que ele morreu. Vamos fazer uma festa porque ele morreu. Culto de ação de graça porque ele morreu. E ele não foi sepultado entre os reis de Israel. Ele não foi. Sabe por quê que ele não foi? Porque ele não era digno. Porque ele não era um homem de honra. Porque ele não era um exemplo. Porque ele foi mau. Mal para a sua geração, mal para a sua família, mal para o seu povo. Não deixou saudade. Homens que marcaram a sua geração, homens que fizeram história, homens que romperam com as barreiras e fizeram a diferença. Salomão, que foi o homem mais sábio da terra. Ezequias, que depois diante dele houve semelhante rei a ele em Judá. Entre os que foram antes dele também não houve. João Batista, que a Bíblia diz, e eu vos digo, Jesus fala isso, que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Aí eu quero passar aqui um dado aqui para você. Uma pesquisa foi feita por um universitário, Benjamin, deve ser isso, Ruofield. Ele pegou 2 homens que viveram na mesma época, por volta de 1700, 1730, 1740. Um era ateu, Max Jukes. Ele combatia o evangelho. Ele era anti-Deus. Ele fazia confrontos universitários em palestras, em debates. E geralmente ele debatia com um pastor chamado Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Avivalista, homem de Deus, estudioso, crente, acadêmico. E aí esse jovem, ele fez um estudo sobre a geração desses homens. Os netos, os bisnetos, tataranetos e tantos netos. E olha a conclusão que ele colocou aí. Colocou dividido. Então eu vou falar rápido aqui, tu vai me acompanhando. Max Jukes, ateu. 310 morreram na miséria. 150 criminosos. 7 nascidos, tudo da família dele, depois dele. 7 assassinos. 100 alcoólatras. Os descendentes custaram ao Estado americano por volta de $1,5 milhão de prejuízo. Agora, os descendentes de Jonathan Edwards, pregador, que nasceu em 1703, morreu em 1758, 296 diplomas universitários, 23 reitores, 65 professores universitários, 3 senadores, 3 governadores de estado, 3 prefeitos, alguns ministros e diplomatas, 130 juízes, 100 advogados, 50 médicos, 75 oficiais militares, 100 missionários e pregadores e 1 vice-presidente da república. Qual é o legado que você quer deixar? Qual é o exemplo que você quer deixar? De homem de Deus ou de alguém que deve ser esquecido? As alianças dos seus antepassados podem te alcançar? Essa é a pergunta. Alguém pode dizer, pastor, mas está na Bíblia.
E está na Bíblia mesmo. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Mas se te encurvarás aos ídolos, nem os servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que os temiam. Você pode dizer, pastor, eu estou na 2ª geração ainda, eu estou na 3ª geração ainda, eu estou na 4ª geração, e eles te desobedeceram, então eu estou debaixo de maldição? Não, porque você precisa ler o versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A partir do momento que você se curva a Deus, a partir do momento que você obedece a Deus, a partir do momento que você se ajoelha diante de Deus, que você se rende diante de Deus, que você recebe Jesus como Salvador da tua vida, a partir do momento que você confessa a Cristo, a partir do momento que você coloca Cristo na sua vida, até 1000 gerações serão alcançadas. Aquelas 3 ou 4 gerações são anuladas, e aquelas 1000 gerações dos teus sucessores serão abençoados através da sua vida, através da sua obediência. Está neutralizado toda obra maligna contra a sua vida. Tudo aquilo que foi feito em cachoeira, tudo aquilo que foi feito em encruzilhada, tudo aquilo que foi feito com teu nome. Se alguém amaldiçoou você, se alguém não acreditou em você, se alguém trouxe algum alvoro sobre você, algum voodoo, muita foto, eu quero em nome de Jesus anular, neutralizar. Eu te abençoo, eu abençoo sua vida, eu abençoo sua casa, e o Senhor vai te abençoar até mesmo em 1000 gerações.